Meus amados irmãos, nós sabemos pela passagem de Lázaro que ele, quando estava doente, acabou morrendo. Porém, 4 dias depois de ter falecido, Jesus o ressuscitou, surpreendendo a todos. Todos nós vivemos, irmãos, situações que parecem mortas e secas. O que, no seu ponto de vista, não tem mais jeito na sua vida? O que precisa de uma verdadeira ressurreição? Eu não sei as circunstâncias que você está enfrentando neste momento. Talvez um diagnóstico desesperador, uma possível falência, um desemprego, uma depressão profunda, um relacionamento rompido, um filho drogado, um sonho perdido, uma falta de liberdade, ou até mesmo a dor da perda de alguém muito querido. O que fazer quando nosso mundo parece estar desabando e não há mais esperanças ao olhar com os nossos olhos naturais? Nós aprendemos com a história de Lázaro 2 coisas muito importantes a respeito das suas irmãs. Antes de qualquer coisa, elas recorreram à pessoa certa. Elas não se esqueceram do quanto Jesus amava ao seu irmão e as amava também. Quando você se sente perdido, desanimado ou até desesperado, a quem você tem recorrido primeiramente? Às pessoas ao seu redor? Aos recursos naturais? À sua própria capacidade humana? E quando tudo está agitado, você tem lembrado do amor incondicional de Deus por você? Então, que tal parar agora e fazer o exercício de trazer à memória o que te dá esperança? Que tal fechar os olhos, respirar bem fundo e se concentrar apenas no imenso amor de Deus? Que tal se deixar ser abraçado por este amor? Você verá como a paz vai invadir o seu interior, mesmo no meio da tormenta. Acalme o seu coração. Jesus tem a solução para tudo o que você precisa, mesmo para aquelas que você nem imagina que haja uma saída. A partir de agora, passamos a apresentar o seu programa Um Novo Caminhar. Olá, Bauru, boa noite, região, a paz do Senhor, povo de Deus. A partir de agora, estamos começando mais uma programação, Um Novo Caminhar, né? Onde o nosso propósito é estar levando para você a bênção do nosso Deus através do louvor e também através da Bíblia Sagrada, a Santa Palavra de Deus, né? Estamos contentes mais uma vez, Deus abrindo as portas da oportunidade de nós estarmos aqui falando do seu amor, da salvação no teu Filho Jesus Cristo, e nós estamos contentes obedecendo ao ídolo do Senhor, cumprindo a sua vontade e falando para os 4 cantos do planeta sobre a volta de Cristo, sobre o amor do nosso Deus e com certeza o Espírito Santo trabalhando em cada vida e em cada coração. Quero agradecer primeiramente ao nosso Deus por esta oportunidade e, claro, agradecer, né, sem dúvida alguma, a você, meu irmão, a você, minha irmã, que está aí do outro lado acompanhando a nossa programação. Não importa a distância, esteja aonde você estiver, saiba que nós, a família Um Novo Caminhar, estamos unidos numa única fé, um pertinho do outro, glorificando aquele que vive e reina por todo o sempre. Por isso, aonde você estiver, seja bem-vindo, seja bem-vinda, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo
possa estar com você, com sua família, e o nosso muitíssimo obrigado por estar abrindo as portas da sua casa para que a gente possa entrar e juntos estarmos glorificando o nome de nosso Deus Todo-Poderoso. E hoje, mais uma vez, quem vos saúda nessa doce e santa paz do Senhor, teu irmão em Cristo, Dalmo José, como sempre, né, fazendo aquele nosso convite para você ficar conosco, permanecer em nossa programação, compartilhar a nossa programação, porque no final dela a gente vai estar orando uns pelos outros e com certeza a mão do nosso Deus vai estar estendida para abençoar a cada um de nós. Portanto, a partir de agora, para o Brasil e o mundo, mais uma programação, um novo caminhar. E cooperando conosco, mais uma vez nos ajudando em toda a existência da nossa programação, este grande servo de Deus, né, que está aí trocando todas as batalhas da vida para estar propagando a palavra do Senhor, né, esse companheiro de luta, de batalha, que está sempre sorrindo, sempre feliz, apesar de todas as dificuldades, o nosso irmão presbítero Marcos do Ligama. Marcos, mais uma vez, muito obrigado por estar conosco, uma ótima noite para você e a paz do Senhor, meu amigo. Graças a Deus, a paz do Senhor a todos. Mais um dia tranquilo, em paz, onde podemos falar com Deus, ouvir Deus falar conosco. Programa Um Novo Caminhar, sempre inspirado pelo Espírito Santo do Senhor, para nos abençoar em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Eu já quero mandar um abraço aqui para nossa irmã Tereza Trevisan, que já está participando com a gente, mandando a paz do Senhor. Muito obrigado, irmã, que Deus abençoe grandemente a irmã e que Deus possa operar maravilhas na vida da irmã e de toda a sua família. Nosso irmão João Guilherme também está participando com a gente. Nosso abraço, um forte abraço para você mesmo, meu amigo, para toda a sua casa, para toda a sua família e seja muito bem-vindo em nome de Jesus Cristo, né? Graças a Deus, né? O nosso irmão João Guilherme está falando que está assistindo lá em Morungaba, São Paulo. Morungaba. Não conheço essa cidade, não conheço, mas a todos os nossos irmãos aí, o irmão João Guilherme, seja o portador do nosso abraço para todos os moradores e autoridades aí do município de Morungaba, no estado de São Paulo, tá bom? Graças a Deus, né? A nossa irmã Benedita Toste também já está entrando e participando com a gente. Um abraço, irmã Benedita, seja bem-vinda. A nossa irmã Ivone Boaventura acabou de entrar também participando conosco. Presbítero André Fantini também está ouvindo e acompanhando a nossa programação. Forte abraço, meu querido. Deus abençoe. Amanhã conosco, aqui participando da programação, já pregando a palavra do Senhor. E você é o nosso convidado, irmão e irmã que está aí do outro lado, já com hora marcada para ouvirmos a palavra de Deus, né? Amanhã nosso irmão presbítero André Fantini vai estar ministrando a poderosa palavra de Deus, uma bênção em nossa vida, né? Hoje o irmão Marcos, amanhã o irmão André, e assim a gente vai levando a nossa programação, pregando e anunciando a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Também conosco, né, da cidade de Sete Lagoas, a nossa irmã Cleide Maria, mandando uma boa noite para nós e que a paz do Senhor Jesus abençoe a sua vida e a sua família. É recíproca o nosso desejo. Faço minha as tuas palavras, minha irmã, que Deus abençoe grandemente você, Deus abençoe toda a sua família. E, por gentileza, seja portadora do nosso abraço ao teu grande pastor e, particularmente, meu grande amigo, pastor Ciro Alves, aí na cidade de Sete Lagoas, da Igreja Nova Visão Missionária, um grande servo de Deus que está aí propagando a santa palavra de Deus, está aí na Rádio Net Boas Novas, sempre anunciando a palavra do Senhor. Ele está com uma programação, irmão, maravilhosa, das 7 da manhã até as 9 horas. Eu não lembro agora o nome da programação, mas é sensacional. É uma palavra maravilhosa, sempre trazendo para nós conforto espiritual, trazendo para nós o conselho espiritual, enfim, fazendo a nossa vida se elevar cada vez mais na presença de Deus e, acima de tudo, incentivando a Igreja de Cristo a entrar novamente em oração. Um grande homem de Deus que está aí batalhando na obra do Senhor, e eu convido você
a estar aí ouvindo a Rádio Net Boas Novas. Inclusive está na Rádios Net, você que tem o aplicativo aí no seu telefone, você pode ouvir Rádio Net Boas Novas da cidade de Sete Lagoas. Convido você e você não vai se arrepender de estar ouvindo essa programação maravilhosa. Indico, sem dúvida nenhuma, a programação da rádio e principalmente, né, o pastor Ciro Alves trazendo para nós grandes mensagens e grandes bênçãos em nome de Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus, né? Muito bem, amados, vamos aí continuando. E nesse comecinho de programa, irmão Marcos, eu quero aproveitar essa oportunidade aqui e mandar meu abraço também, o meu carinho, a paz do Senhor, né? Para uma pessoa muito, mas muito especial mesmo na nossa vida. Foi ele quem nos incentivou muito, uma pessoa que tanto nos ensinou a palavra de Deus, muito nos ensinou a Bíblia Sagrada, nos incentivou nos momentos que a gente estava iniciando a nossa carreira espiritual. Eu quero mandar um abraço hoje para o meu irmão lá em Barra Bonita, pastor Aparecido Antônio Murgia, que hoje está completando mais um aniversário, né? Mais um ano de vida na vida deste grande servo de Deus, que hoje está aí com um grande trabalho, uma igreja é a sua responsabilidade, e hoje, em nome de Jesus, completando então mais um ano de vida. Eu quero, em nome de toda a família, um novo caminhar, e também em nome de toda a minha família, em nome do irmão Marcos, em nome do irmão André, e de todos aqueles que estão sempre presentes aqui em nossa programação, eu quero mandar a nossa saudação, um forte abraço e muitos anos de vida para o pastor Aparecido Antônio Murgia. Como eu sempre digo, né, particularmente irmão duas vezes, né, tanto pelo sangue, por pai e mãe, como também na vida espiritual, né? Somos irmãos em Cristo e glorificamos a Deus por tanta felicidade, por tanto aprendizado que ele tem dado para nós. Simplesmente uma pessoa referencial em nossa vida. Então, ao pastor Aparecido Murgia, o nosso abraço, que toda a família, um novo caminhar, o abraça, o saúda nesse seu aniversário, a minha casa, minha esposa Silvia, né? Meus filhos, o Mateus, o Daniel e a Carolina, e também mandando um abraço para o pastor Murgia. E em nome de Jesus, que Deus possa multiplicar muito, mas muito mesmo, os seus anos de vida, sempre em paz e felicidade, cumprindo esta vontade de Deus na sua vida, que é de estar aí dirigindo um rebanho até entregar nas mãos do nosso Pai Todo-Poderoso. Pastor Murgia, meu irmão Aparecido Murgia, Deus abençoe, muito obrigado, que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus. Irmão Marcos, e nosso irmão Marcos está aí estudando a palavra, lendo a Bíblia, né, irmão Marcos? Vamos aí fazer uma introdução, vamos fazer a sua participação, irmão Marcos, falar um pouquinho do amor de Deus e com toda a audiência que já está conosco participando, irmão Marcos. Graças a Deus, né? Estamos aí firmes e fortes, ouvindo Deus já falar conosco, né? Através de simples palavras, né? Alguns comentários, né? Estamos vendo que Deus realmente é bom, né? Muitas pessoas, né? Como o Mondalmo disse, estão nos acompanhando e nos dando esse privilégio, né? De estar nos acompanhando. Também nos ensina a sermos prudentes, sermos cada vez mais pessoas que buscam, né? A verdade. E Bíblia, né? Comentarmos, falarmos sobre Bíblia, pregarmos Bíblia, a palavra, né? Como o Mondalmo disse, o irmão dele é uma pessoa que estuda a Bíblia, é uma pessoa que gosta, né? Realmente da palavra, sempre me disse isso, né? Uma pessoa que está nos acompanhando. Então, sendo assim, nós, da melhor maneira possível, pedimos a Deus que nos capacite para sermos, para a obra do Senhor, úteis, né? Sabendo que as pessoas que nos ouvem também são de Deus, né? Têm o entendimento, também são necessitadas, né, de ouvir a palavra do Senhor, mas que também nos dá todo o ânimo para cada dia mais, para nós fazermos o melhor a Deus, não é? Independe de situações, de quem seja que estão nos ouvindo, né? Nós falamos às pessoas que são direcionadas pelo Espírito Santo a nos ouvir, né? A nos ver. O nome disso, programa Novo Caminhar, né? Sempre voltado à palavra, né? À verdade, nos ensina cada dia mais que necessitamos aprender dela. Quanto mais nós vamos
aprendendo de Deus, mais nós vamos gostando dele, né? Como eu sempre digo assim, de uma forma carinhosa, né? E descobrindo que necessitamos aprender mais. Sabemos pouco, porque o amor de Deus é incomparável, né? Nós não temos como descrever essa palavra tal. Deus amou o mundo de tal maneira, né, que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E tal maneira, essa tal maneira é uma forma, é um jeito, né, a qual não podemos mensurar com palavras. Somente sermos gratos a Deus, né, e fazermos a vontade dele. Deus continua fazendo a sua obra, né? Cura, liberta, transforma. Nós temos visto e ouvido testemunhos de pessoas que realmente esperam em Deus e os resultados vêm conforme a necessidade da pessoa, né? A gente vai falando do amor de Deus, a oportunidade que temos, anunciamos Jesus Cristo àqueles que já o conhecem e também para aqueles que não o conhecem, da maneira como deve ser, né, conhecido, né? Um Deus educado, organizado, como sempre falamos, um Deus simples, porém com todo o poder, porque Ele é o nosso Criador, nos criou perfeito, né? Depois ali da forma ali como houve o pecado, né? Ali através de Adão e Eva, né? Aí sim o homem conheceu, né? Esse lado pecaminoso, né? Começou a sentir vergonha, se escondendo de Deus ali, né? De pronto, mas Deus buscando o homem ali no Éden e também buscando o homem hoje aqui onde estamos. Um Deus maravilhoso, um Deus muito bom, que nos faz cada dia mais ficarmos atentos à sua palavra, porque o seu propósito é nos salvar, né? Se estivermos dormindo no Senhor, seremos ressuscitados, aguardando a vinda de Jesus Cristo, e os que estiverem de pé, vivos, né, também serão transformados a encontrar o Senhor nos ares, é o arrebatamento da igreja. É essa a nossa esperança, a esperança que Ele nos concede de termos, né, de um dia sermos transformados. Isso que temos hoje, né, essa situação às vezes de estarmos enfermos, angustiados, né, estarmos com ânsia de algo, né, aguardando alguma coisa, uma ansiedade, né, uma certa depressão, falo assim no geral, uma certa depressão, um excesso de passado, isso tudo será retirado daquele que espera em Deus, porque será transformado um corpo glorificado, perfeito, no mesma forma como Deus o criou, né, lá, criando Adão e criando a Eva, de forma perfeita, assim será também todo aquele que esperar em Deus. Essa esperança que temos, por isso que estamos felizes aqui, programa Novo Caminhar, sempre, como eu digo, inspirado pelo Espírito Santo do Senhor, para nos abençoar em nome de Jesus. Graças a Deus, é verdade, né? Aqui, irmãos, é Bíblia, aqui é palavra de Deus, aqui é fidelidade naquilo que o Senhor Jesus deixou escrito, né? Por isso, a gente sempre dá essas introduções, a gente sempre fala sobre a palavra de Deus. Convido o irmão Marcos, antes da mensagem, para falar um pouquinho com a audiência, dar uma preleção da palavra de Deus, né? A gente também, dentro da pouca sabedoria que a gente tem, vai falando também do amor de Deus, e assim a gente vai anunciando a palavra do Senhor e aguardando essa volta tão esperada, tão gloriosa, que é a volta do Senhor Jesus para vir buscar e salvar o seu povo, né? Então, meu amado irmão, que Deus possa continuar abençoando a todos vocês, tá bom? Graças a Deus. Antes de nós falarmos um pouquinho da palavra de Deus, eu queria mandar um abraço e a saudação com a paz do Senhor para o meu irmão em Cristo, né? O meu sobrinho Ricardo Murgia, ele é filho do aniversariante de hoje, filho do pastor Murgia, né? Pastor Ricardo, forte abraço, meu querido. Deus te abençoe grandemente, você, a esposa, a família, que Deus possa continuar te usando grandemente no ministério da palavra e toda a sua família aí dentro da igreja, que você está aí congregando junto com o papai, né? A igreja Cristo é o Caminho, igreja pentecostal Cristo é o Caminho, ali na cidade de Barra Bonita,
no centro do estado de São Paulo. Forte abraço para você, irmão Ricardo. Deus te abençoe e seja portador aí do meu abraço, do nosso abraço, do abraço da família O Novo Caminhar ao papai aniversariante de hoje, pastor Múrgia. A nossa irmã Ivone Durigan também participando com a gente, né? Outra grande pessoa, pessoa que a gente admira muito, né? Deus abençoe, irmã. Deus abençoe a nossa irmã Ivone Durigan, em nome de Jesus, né? A nossa irmã Mari Grace, lá em São Paulo, também já está entrando e participando com a gente, né? Deus abençoe a nossa irmã Mari Grace. Eu tenho sentido falta da nossa irmã Lourdes Suzigan, lá da cidade de Sumaré, em São Paulo. Faz tempo que eu não vejo ela participar da programação, né? O que será que está acontecendo com ela, hein? Será que ela está trabalhando? Será que ela está aí em trabalho noturno, né? Irmã Lourdes, entre em contato conosco, minha querida. Precisamos da sua audiência, precisamos da sua participação, precisamos estar juntos glorificando ao Senhor nosso Deus. Amém? Graças a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Meu amado irmão, minha amada irmã, servos do Deus Altíssimo, né? Eu quero deixar um versículo da palavra de Deus em Salmos, capítulo de número 3, aliás, 33, Salmos 33, verso de número 18, para a nossa meditação, para a gente falar alguns minutinhos deste versículo e sabendo, né, que Deus, ele está sempre pronto para nos ajudar, para nos abençoar, a estar conosco, trazendo para nós o conforto que nós precisamos em nome de Jesus. Salmos 33, verso 18, a palavra de Deus nos diz: Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que o esperam na sua misericórdia. Repetindo, Salmos 33, 18, eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Meu amado irmão, minha amada irmã, você que é simpatizante da fé no nosso Senhor Jesus Cristo, eu quero dizer para você que os olhos de Deus sempre esteve voltado para a sua criação. Quando Deus criou o universo, quando Deus criou os mares, tudo que existe debaixo dos mares, tudo que existe sobre a terra, e quando Deus fez o universo, quando Deus colocou na terra o ser humano, a sua obra-prima, a criação mor da história da humanidade, Deus ele nunca tirou a sua mão para olhar e abençoar o seu povo. Ele sempre esteve com a população, sempre esteve com a humanidade e nunca, em momento algum, porém, ele tirou o livre-arbítrio das pessoas. Deus, ele criou o bem. Deus criou tudo aquilo que é maravilhoso, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que edifica. Mas o homem, em virtude do seu pecado, ele desvirtua o bem criado por Deus, fazendo o oposto e, portanto, praticando aquilo que é mal aos olhos do Senhor. Portanto, não foi Deus quem criou o mal, foi o homem que, abandonando o bem, praticou o oposto e introduziu no seio da humanidade todo este mal que hoje repercute, que hoje está aí trazendo, né, tantas coisas ruins para toda a humanidade. Mas os olhos do Senhor jamais deixou de estar sobre aqueles que o temem. As pessoas que respeitam ao Senhor, as pessoas que amam a Jesus, irmão Marcos, e a audiência da programação, as pessoas que abraçam Jesus Cristo e a sua causa, abraçam a fé no Senhor, as pessoas que vivem na expectativa dessa grande volta, que anuncia esta volta, que prega esta volta, que prega que a única salvação está em Jesus Cristo. Essas pessoas, o Senhor jamais tira os seus olhos, jamais tira as tuas mãos, e sempre está abençoando, sempre está acompanhando, sempre está livrando, sempre está ajudando. Não estamos aqui dizendo que essas pessoas estão isentas ou ilesas das tempestades da vida, dos problemas que nós encontramos na nossa vida,
Problemas no trabalho, problemas com a sociedade, problemas com ou na nossa família. Problemas nós teremos, aflições nós teremos, lágrimas nós teremos. Tudo isso é bíblico, tudo isso é uma verdade. Mas no meio de toda essa luta, no meio de toda esta tribulação, o Senhor Jesus nos dá essa promessa: jamais eu vou tirar a minha mão e os meus olhos daqueles que temem a minha pessoa, diz o Senhor, sobre aqueles que esperam através da grande bondade e da misericórdia do nosso Pai. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, assim como Davi esperava no Senhor, assim como Davi temia ao Senhor, assim como Davi pecou e todos nós pecamos, assim como Davi foi chamado, apesar de todos os seus erros, de homem segundo o coração de Deus, por causa do seu arrependimento, por causa da procura que ele teve ao Senhor, depois de pecar, depois de errar. E não foi uma, não foi duas, foram muitas as vezes que Davi pecou, porque Davi era humano, Davi era falho, Davi tinha seus defeitos, seus problemas, mas Davi sempre que pecava, ele estava sempre procurando a misericórdia e o perdão de Deus. Por isso os olhos do Senhor estavam sobre ele, por isso aquele homem foi chamado homem segundo o coração do Senhor. E você hoje, meu irmão, nós hoje, amadas irmãs, podemos também ser especiais para a pessoa de Cristo. Basta com que nós venhamos a estar sempre com o nosso coração voltado ao Senhor e todas as vezes que nós pecarmos, porque isso vai acontecer cotidianamente em nossa vida. Mas todas as vezes que nós pecarmos, se nós procurarmos ao Senhor, Ele é fiel e justo para estar nos perdoando. Ele é fiel e justo para estender a sua mão e dizer: o meu sangue te purifica. Eu morri na cruz do Calvário por um homem, por uma mulher que vive pecando, que tem pecado, mas que tem também o meu sangue perdoando, que tem a minha vida purificando, cuja morte na cruz foi para que pudesse encontrar vida e salvação. Pecar, irmãos, nós vamos pecar sempre. Errar, nós vamos errar sempre. Nós não somos perfeitos. A nossa perfeição, ela está vinculada com o arrebatamento da igreja ou com a nossa morte, desde que nós estejamos na presença de Deus, servindo ao Senhor com sinceridade no nosso coração. A partir deste momento, nós vamos estar entrando no caminho da perfeição, porque a Bíblia nos diz que assim como o Senhor Jesus, assim como o nosso Deus é, assim nós o veremos e assim nós o seremos. Por isso, vamos servir a Deus, vamos temer ao Senhor, vamos acreditar na sua misericórdia, sabendo que ela se renova todos os dias, todas as manhãs, em todas as vidas. Jesus, ele dizia para os seus discípulos, Jesus dizia para também os judeus, que acreditavam, que criam naquilo que ele estava falando, na propagação do evangelho, no reino de Deus que ele estava pregoando aqui na terra. O Senhor Jesus dizia para todas aquelas pessoas: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Você quer ser um seguidor de Deus? Você quer ser um seguidor de Jesus Cristo? Você quer ser um discípulo do Senhor, irmão? Sirva a Deus com sinceridade. Sirva a Deus acreditando na palavra que Ele deixou escrita para nós, que é a Bíblia Sagrada. Acredite nisso. Ele, com certeza, Ele vai estar te ajudando em todos os momentos da sua vida, nos momentos mais difíceis, talvez nos impossíveis da nossa vida. Nós vamos estar no colo do nosso Cristo, atravessando toda essa tempestade, atravessando todo este deserto que nós temos para atravessar. O mar, com certeza, vai se abrir, porque Deus, ele é fiel na sua palavra. O homem erra, o homem é infiel, o homem promete e não cumpre, mas a palavra de Deus nos ensina que passa-se céus e terras,
Mas as minhas palavras, as minhas promessas, aquilo que eu prometi para você, aquilo que eu falei que ia fazer para você, isso jamais passará e sempre vai estar na tua vida. Porque eu sou Deus e eu não sou de mentir. Deus não mente, o homem erra, o homem é falho, mas Deus jamais vai deixar de estar ao lado daqueles que são fiéis a Ele, daqueles que temem ao Senhor, que creem na sua misericórdia, daqueles que creem na sua palavra, jamais Deus vai abandonar. E o Salmo 51, verso de número 10, ele diz para mim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova também em mim um espírito reto. Apesar de todo o erro de Davi, apesar de todas as falhas do salmista, ele acreditava nesse Deus de misericórdia e ele pedia sempre ao Senhor, e o Salmo 51:10 registra: cria em mim um coração puro e renova o meu espírito para que ele seja sempre reto e fiel ao Senhor. Ah, irmão, como é gostoso a gente falar do amor de Deus, como é gostoso a gente falar da palavra do Senhor e ver as promessas que Deus tem. E esta promessa não é vaga, não é oca, não é vazia. É uma promessa que existiu na vida de um servo lá no passado e que se renova nos dias de hoje para mim e para a sua vida. Para que duvidar? Por que não acreditar? Por que não servir a esse Deus? Um Deus que promete e que cumpre. Um Deus que deixa escrito na palavra dele, na Bíblia Sagrada, que você pode pegar aí na sua casa, em qualquer versão que você tiver. Esses versículos estão registrados e você pode conferir. Salmos 33:18, que é a base daquilo que nós estamos falando. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 8, verso 31, e o Salmo 51:10. Confere. Você vai ver que não é palavra do irmão Dalmo, não é palavra de homem. É a palavra de Deus, uma palavra que não falha, uma palavra que foi promessa para Davi, uma palavra que foi promessa para os contemporâneos de Jesus, aqueles que viviam, que seguiam a Ele, que criam nele, e é uma palavra para nós hoje, que somos contemporâneos de Cristo, sim, porém, não o vendo pelos olhos da carne, mas vendo pelos olhos da fé, através da nossa alma, através de um coração puro, através de um coração reto, voltado ao Senhor. Olhe para a frente, você vai ver Jesus Cristo. Olhe do seu lado, o Espírito de Deus está aí com você. Jesus, ele quer abençoar a todos nós, irmãos. E hoje é o dia da sua, da minha. Hoje é o dia da nossa vitória. E Deus hoje quer criar em você este coração puro, quer deixar em você esse espírito reto, para que você possa ser sempre fiel, sempre acreditar no Senhor, para que a palavra do Senhor possa verdadeiramente estar no seu coração e você também ser verdadeiramente um discípulo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sobre essas pessoas fiéis, eu repito o verso 33:18 do livro de Salmos. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre aqueles que o esperam, através da sua tão grande, santa, bondosa, gloriosa e sempre renovada misericórdia. Amém, irmão? Que Deus possa continuar falando, que Deus possa continuar abrindo o seu coração, o meu, o nosso coração, para que a gente possa sempre entender o que Deus quer falar conosco em cada momento. Que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Vamos louvar ao Senhor com o nosso cântico e daqui a pouquinho a gente retorna trazendo mais uma porção da palavra de Deus. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo
igual ao teu. Um novo caminhar. Vamos aí continuando com a nossa programação Um Novo Caminhar, né? Empenhada em levar e divulgar a santa e gloriosa Palavra de Deus. Seja bem-vindo, irmão, seja bem-vinda, irmã, que a graça e a paz do nosso Deus possa estar com você, reinando na sua casa, na sua família. Obrigado, né, por abrir as portas da sua casa e a gente estar juntos aí glorificando ao nosso Deus Todo-Poderoso. É essa a nossa missão, é essa a nossa função de levar a Palavra de Deus em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Antes de passar a oportunidade para o irmão Marcos estar trazendo para nós, ministrando a Palavra de Deus de hoje, eu quero mandar a nossa saudação para o nosso irmão Valdir Júnior, né? Tive a oportunidade hoje de conversar via telefone com ele, porque fazia algumas semanas que a gente já não se encontrava, a gente não se via, a gente não tinha uma conversa pessoal, né? Eu liguei para ele, conversamos com ele e ele está passando por um tratamento médico, né? Por isso a ausência dele, e nós estamos aqui então em oração também para o nosso irmão Valdir Júnior, grande servo de Deus, né? Amigo pessoal da gente, está sempre conosco, nos incentivando na programação, ouvinte assíduo, sempre curtindo, acompanhando a programação. Então, ao nosso irmão Valdir Júnior, nosso abraço, o nosso irmão Marcos também mandando a saudação e um abraço para ele, né? Então, que Deus possa abençoá-lo, que brevemente ele possa estar restabelecido. Ele estaria hoje passando por tratamento médico, estaria fazendo novos exames, né? Mas com certeza a mão do nosso Deus, como dissemos já numa porção da palavra de hoje, né? A mão do nosso Deus está sobre aquele que os temem. A mão do nosso Deus, os olhos do Senhor está sobre aqueles que o creem, que acreditam nele, que sabem que ele é o verdadeiro e único Deus capaz de resolver e trazer para nós vida e saúde, né? Irmão Valdir, receba um forte abraço do irmão Dalmon, receba um forte abraço do irmão Marcos e receba também um forte abraço de toda essa maciça audiência que está agora conosco, de norte a sul, de leste a oeste, de todo o Brasil. E por que não dizer, né? Pessoas que nos ouvem, talvez até no exterior, fora dos limites, né, do nosso Brasil, e também mandam um abraço para você e que Deus venha restabelecer rapidamente você da sua enfermidade. Amém? Como eu disse para você, meu amigo, repito aqui agora ao vivo e a cores para todo o Brasil. Apenas mais um passo. Nós vamos estar na presença de Deus. Amém, meu querido? Graças a Deus. Muito bem, amados, vamos então agora, né, no momento da palavra de Deus. Eu queria pedir para você estar compartilhando, porque o irmão Marcos está com uma palavra maravilhosa em Eclesiastes capítulo 12, né? O último capítulo do livro de Eclesiastes. Ele vai estar ministrando do versículo 1 até o versículo de número 7. Já vai pegando a sua Bíblia, pegue aí a Bíblia na sua estante, na cabeceira da sua cama. Eclesiastes capítulo 12. E nós vamos acompanhar a leitura e a mensagem de Deus, que vai ser ministrada do versículo 1 até o versículo de número 7. Então vamos ouvir aquilo que Deus tem para falar conosco, porque na programação Um Novo Caminhar chegou o momento de nós ouvirmos mais uma porção da Palavra de Deus. Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus. Momento da Palavra. Momento da Palavra.
Uma noite pode parecer não ter fim. A tristeza, as lágrimas, o desânimo, tudo se move contra você. Mas no momento de paz, você ouve uma palavra que renova a esperança e faz o seu coração bater mais forte. Ouça a palavra de Deus. Aleluia, graças a Deus. Estamos já ouvindo aí, nosso irmão Dalmo trazer, né, um pouco da palavra do Senhor, falando de como, né, estamos na situação do pecado. Como disse, fomos criados perfeitos, não é? A humanidade, ali no início, Deus criou Adão, Eva perfeitos, né? E houve ali o erro, e com o pecado, né, realmente entrou ao ser humano a incômoda experiência da dor provocada por fatores espirituais, emocionais e físicos, né? Houve aí vamos dizer assim, uma situação a qual, pelo pecado, entrou essas situações, né? Mas Deus foi, de uma forma como Ele é, amoroso, bondoso, misericordioso, nos dando a oportunidade, né, dessa reconciliação com Deus, que o homem tinha como homem perfeito, a criação de Deus, por Jesus Cristo, né, que Deus enviou, né, seu Filho unigênito, amou, né, de tal maneira, né, nos enviou esse Jesus Cristo para nos reconciliar com Ele, por isso a necessidade de reconhecê-lo como Senhor e Salvador de nossas vidas, de nossas almas, para chegarmos à vida eterna, que é o propósito de Deus. Né? Como disse, Deus nos criou perfeitamente. Aí houve o pecado, porque Deus disse a Adão certinho, poderia fazer, né? Não ordenou, né? Simplesmente comentou, né? De algo a não fazer, e assim o fez, entrou o pecado. Né? Deixar bem claro que através dessa situação, né, não foi só o ser humano, né, que começou a ter dores, né, começou o seu corpo ali neste momento, né, ser corruptível, né, e entendemos que há esse processo, né, do corpo ter as suas fases e chegar também ao envelhecimento de uma forma natural, vamos dizer assim, né? Porém, a Bíblia diz que realmente até a terra, né, se fez por Deus, uma palavra dirigida assim, né, que nós podemos pensar, mas será? Mas é a verdade. Né? Gênesis 3, verso 17. E a Adão disse, depois que Adão, né, havia errado ali, porquanto destes ouvidos à voz de tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Olha, até a terra, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Maldita é a terra. Então houve algo
realmente terrível, essa separação de Deus com o homem espiritualmente. Porque disse que Adão iria morrer, morrerá, certamente morrerá. Morreu espiritualmente, foi a separação, né, ali do ser humano de Deus espiritualmente. Adão não morreu, pode ver, Adão continuou, né? Estamos nós aqui também, né, hoje como seres humanos que viemos de lá, né? Mas há um momento que nós devemos entender, hoje, falando conosco que já temos uma certa idade, falando com quem ainda está no início, né, de sua vida aí, na sua caminhada aprendendo de Deus, e aqueles que estão no meio termo, não é? Estão aí, porque Deus nos dá conselhos diante da brevidade humana, né, sabendo que nós temos um tempo aqui e que devemos discorrer todas as fases de forma a estarmos entendendo quais são essas fases, né? E hoje vamos ver algo que já dizendo esses conselhos, já as pessoas que já estão chegando a uma certa idade, né? Aguardando a vinda do Senhor, sempre deixando bem claro, né? Livro de Eclesiastes, capítulo 12, né? Do verso 1 ao verso 7, vamos ver algo. É uma poesia, você lendo assim, é uma poesia, mas está falando diretamente a nós, né? Como ser humano, né? Como seres humanos, somos humanos. Somos um ser humano, né? Então, o livro aqui de Eclesiastes vai nos ensinando de uma forma até bonita de se escrever, mas para que eu e você entenda a palavra do Senhor e coloque-a em prática, para não ficarmos aí, né, sofrendo, passando situações a qual não agrada a Deus e que também vai deixando o nosso corpo fisicamente doente também, né? Nós somos alma, corpo e espírito, né? Devemos ter uma harmonia entre essas três situações, a qual somos o corpo físico, a parte material, né, que Deus criou, Deus formou, alma e espírito, a parte imaterial, né, a parte espiritual aí, a qual devemos estar cuidando para ter uma boa sintonia, entendermos os propósitos de Deus para nós e estarmos firmes e fortes, ficando na promessa, ficando no propósito que Deus quer que todos os homens se salvem. E qual é esse plano de Deus nos salvando? Nos dar essa maravilhosa alegria de sabermos que teremos uma vida eterna, se estivermos esperando no Senhor, aguardando no Senhor e confiando nele. Aí uma vida eterna com um corpo glorificado, um corpo perfeito, né? Vamos ver Eclesiastes 12, verso 1 a 7, onde Deus vai falando conosco e nós vamos escorrendo aqui e aprendendo da sua palavra. Verso 1 do capítulo 12 de Eclesiastes. Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Antes que se escureçam o sol, a luz, a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva. No dia que tremerem os guardas da casa, e se encurvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos, quando olham pelas janelas, e as portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as filhas da música se encurvarem. Como também, quando temerem o que é alto, e houver medo das ruas, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e acabar o apetite, porque o homem se vai à sua casa eterna, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Antes que se quebre a cadeia de prata e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Olha aí, palavra rica em palavras bonitas, como eu disse, realmente uma poesia, mas nos dando conselho a respeito da
brevidade humana. Como disse, fomos criados perfeitos, né? Houve aí, né, realmente pelas mãos do Criador uma criação perfeita, né? Havendo aí o pecado, como disse, nos trouxe a incômoda experiência da dor, né? Porque Deus disse bem certinho a Adão, né? No suor do teu rosto comerás. Quer dizer, vai ter que plantar, carpir, né? Não que Adão estaria tranquilo ali, né, no jardim, mas perfeitamente, o jardim perfeito, colocou nome em tudo, né? Adão, perfeito, mas houve o pecado, então houve essa situação. No suor do teu rosto comerás. E disse a Eva, né? Terá dores né, no parto. Então aí entrou uma situação, né, realmente incômoda, né, porque estava tudo perfeitamente aí, né, a situação a qual o homem, né, tinha para com Deus, Deus buscando o homem ali, conversando com ele tranquilamente, mas houve o pecado, né, então, mas mesmo assim, hoje nós, sabendo disso, devemos ficar bem atentos, né, não nos preocupando, ficando ansiosos com todas as situações que vêm acontecendo. Por que Deus nos coloca hoje para falarmos sobre essa brevidade humana, né, que é uma situação normal, né? O homem nasce, cresce e morre, né? Mas deve estar buscando a Deus, né? E realmente estar sabendo a palavra de Deus para que tenha a esperança de vida eterna. Hoje está acontecendo algo bem interessante, né, que está marcando a sociedade, pessoas sendo diagnosticadas com uma situação chamada gerontofobia, um terrível e mórbido medo de envelhecer que causa ansiedade e produz comportamentos incompatíveis com a idade. Então, medo de envelhecer é praticamente um erro humano. Não há como, né, interromper esse processo. Né? As pessoas buscam muitas situações, né? Precisamos reconhecer as características e a importância de cada etapa da nossa existência enquanto humano aqui nesse corpo, na Terra, né? Realmente, o pecado trouxe dor, envelhecimento e a morte física como consequência da queda. Por isso que precisamos estar atentos, né? Como lemos o livro, né, Eclesiastes aqui nos dando a direção para estarmos aprendendo. Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. Quer dizer, enquanto estiver fortes aí, né, jovem, né, estamos falando agora com jovens, pessoas de meia idade, todas as situações, né, para lembrar do seu Criador, né, enquanto tem força, enquanto vá sozinho, enquanto lê sozinho, enquanto caminha sozinho, dá para ir à igreja sozinho, dá para se socializar sozinho, sem que alguém precise levar, né? Então é isso, lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus, né? Os maus dias, quer dizer, dias de dificuldade, né? E cheguem os anos nos quais venhas dizer, não tenho neles contentamento, quer dizer, o que eu fazia, não posso fazer mais, vou visitar o irmão, não consigo mais, né? Vou fazer algo assim, né? Uma obra aí de realmente ser voluntário numa situação ou outra, não consigo mais, por quê? Não tenho mais força física, está chegando, né, um momento de ficar mais tranquilo, não é? Antes que se escureçam o sol, a luz, a lua e as estrelas e tornem a vir as nuvens depois da chuva, né? Então é assim, para que tenhamos realmente entendimento enquanto temos forças. No dia em que tremerem os guardas da casa e se encurvarem os homens fortes e cessarem os moedores, quer dizer, prestar bem atenção, aqui já dizendo já que a situação do ser humano é normal e passando por uma situação de corpo, né, que vai envelhecendo, né? Isso é natural, né? Tá falando de moedores, né? Vai chegando uma certa idade, os dentes, está falando aqui dos dentes, né? E os homens fortes cessarem os moedores por já serem poucos, né? Olha aí, os dentes, né? Pouca força. Antes eu, né, conversava assim com uns irmãos, alguma coisa, e simplesmente só lembrei, nem comentei. Mas nós, quando éramos crianças, chupávamos cana, descascava cana no dente, né?
Nem faca a gente tinha, assim, até perigoso, né? Nós descascávamos, quebrava a cana no pé ali, descascava no dente. Sei que você, meu irmão, minha irmã, está se lembrando disso, nós que já temos um certo tempo aqui, né? Hoje jamais conseguimos fazer, não dá. Então a Bíblia vai nos ensinando aí, né? Realmente aí, antes que se cessem os moedores, falando dos dentes por já serem poucos, e se encurvarem os teus olhos quando olham pelas janelas. Aí também, né? Estar bem atento, né? Tem uma tradução que fala a respeito disso aí, quando olhos olhem pela janela, são os nossos olhos, né? Cessarem os moedores por já serem poucos e se encurvarem os que olham pelas janelas, né? Então nós devemos estar atentos. Os que olham pelas janelas, está falando do nosso corpo, são os olhos, né? Como se tivessem janelas, nós fechamos nossas pálpebras, né? Como se fechasse uma janela, né? Que para dormir nós fechamos ela, né? Então é assim, para nós estarmos buscando o Senhor enquanto temos força, estamos enxergando bem para ler a palavra do Senhor, para nós mesmos e para as pessoas, né? Estarmos aí nos alimentando bem sempre, lembrando do Criador na nossa mocidade, no primeiro verso nós lemos, né? Se alimentar bem, comer bem, né? Porque depois fica mais dificultoso, né? Falando aí dos dentes, né? No verso 4, e as portas das ruas se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, falando dos dentes, e se levantar a voz das aves e todas as filhas da música se encurvarem. Como também quando temerem o que é alto e houver medo nas ruas e florescer a amendoeira, né? Que tem a ver, nós falamos de florescer a amendoeira, né? Quando floresce a amendoeira, ela fica bonitinha assim, né? Está falando aí, né, dos cabelos grisalhos, né? Por isso que no primeiro verso, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Os cabelos grisalhos, muitas pessoas hoje, né, com vergonha de cabelos grisalhos. Não é, meu irmão, é um natural do ser humano, né? Vão se perdendo ali algumas vitaminas ali, os cabelos ficam grisalhos, ficam brancos, né? Então aqui, para que eu e você lembre, né, nesse texto, que temos que realmente cuidar de nosso corpo, um corpo que foi criado perfeito, né, por Deus, alma, corpo e espírito, mas que devemos não temer esse tempo de envelhecimento a qual nosso corpo faz parte, né? Nós vamos vendo na Bíblia pessoas com muitos anos, e hoje nós temos uma limitação aí de 100 e poucos anos, né? Que chega a alguns seres humanos, mas que realmente é esse ciclo aí. Não temos mais 200 anos, 300, 150 anos aqui na Terra. Por isso a importância de buscar lembrar do nosso Criador agora, né? Está aguardando Jesus Cristo como se ele voltasse agora, né? Dessa maneira, vai nos ensinando a palavra do Senhor, né? Continua no verso 6. Antes que se quebre a cadeia de prata, se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço, né? Todas as situações vai ficando mais difícil, né? Para nós, quando vamos chegando a uma certa idade, o corpo vai tendo as suas limitações, né? Como eu disse, as pessoas começam a depender de pessoas levarem aqui, levarem ali, né? E buscarem isso, buscarem aquilo, vamos ficando mais devagar no modo falando. Então, por isso, lembrarmos sempre do nosso Criador, enquanto podemos, buscar o Senhor enquanto se pode achar, né? A Bíblia nos ensina, mas buscar a Ele enquanto estivermos firmes e fortes, porque depois é só aguardar a vinda do Senhor. Mas, como disse, não deixando, né, essa diagnosticada que foi essa gerontofobia, que é o medo de envelhecer. Não precisamos, não devemos ter esse medo de envelhecer, porque é um modo natural da vida humana, né? Então devemos buscar ao Senhor, né? E de fato isso no verso 7, né? Como disse, é um texto bonito, uma poesia no verso 7, volta a mim e a você. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. E o pó volte à terra, somos nós. Deus não fez o homem da terra, pegou a terra ali, né? Fez um barro, assim como nós vamos, né? Imaginando. Mas sem palavras para explicar, Deus fez o homem do pó da terra. Nós pegarmos um pó de alguma coisa, levantarmos aqui, tirarmos a mão, o pó
E Deus juntou o pó e criou o homem, provando aí a nós a sua total soberania como Criador. Criou o homem do pó da terra. E assoprando, né, naquilo que ele criou, colocou ali o fôlego de vida. Esse é qual temos que estarmos sempre alimentando com a palavra de Deus, cuidando de nosso corpo, sabendo que o envelhecimento do corpo é uma forma natural, a qual Deus propôs e está proposta. Né? Fomos criados perfeitos, veio o pecado, como Deus sabe de todas as coisas, né? Entrou essa situação agora de dor, de sofrimento, de doenças, de enfermidades, essas coisas com o corpo, né? Mas devemos ter a convicção que se estivermos dormindo no Senhor, seremos ressuscitados. E os que estiverem de pé serão também transformados a encontrar o Senhor nos ares, mas aí num corpo perfeito. Num corpo perfeito. Né? No corpo perfeito. Quando disse aqui da amendoeira, né, que são os cabelos, né, grisalhos, né, que ele vinha se referindo, né, nós vamos aí realmente aprendendo em Provérbios 20 e 29. A glória do jovem é a sua força, e a beleza dos velhos são os cabelos brancos. Olha que benção. Então Deus sempre nos ensinando, por isso para não estarmos aí cuidando, né, do nosso próprio corpo de forma exagerada, né? Pessoas fazendo procedimentos estéticos aí que realmente são absurdos. Não há necessidade, porque também não vai ter como interromper o ciclo normal do ser humano. Cuidar de si é muito importante, mas é preciso ser sábio e viver todas as fases da vida de maneira autêntica, em profunda gratidão e temor a Deus. Né? Precisamos reconhecer as características e a importância de cada etapa de nossa existência. Precisamos ter realmente essa convicção que seremos transformados, né? Porque Deus realmente vai nos deixando, né, as situações a aprendermos a fazer aquilo que Ele pede a nós, né? Porque nós vamos vendo aí realmente as situações acontecer, que nós vamos aprendendo. Apocalipse 20, verso 4, e vi tronos, João dizendo, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus Cristo e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Olha aí, né? Essa aí é a promessa, é aquilo que Deus vem falando conosco, né? De todas as formas, viu ali as almas, né? Viu tudo, né? Nós precisamos aprender. Aí, na sequência, Apocalipse 21, verso 4, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Essa esperança que temos. Todas as coisas são passadas. Então, não é para que eu e você fique aí doente, preocupado com o nosso corpo, sem cuidar dele, ou cuidar exageradamente dele, porque é uma sequência natural do ser humano, né? Nós devemos ir aprendendo, né? A realidade das enfermidades, realmente as doenças são também e passaram a fazer parte da vida humana. Elas surgem no processo de degeneração dos órgãos e sistema do corpo por causas internas e externas, e estão entre os fatores que levam o ser humano de volta ao pó, né? Como que vamos voltar ao pó se não formos aí se degenerando, né? Vamos voltar ao pó. Essa maravilhosa criação de Deus, fomos do pó formados e ao pó voltaremos. Isso é certo. Então, não podemos ficar realmente aí fazendo as situações a qual não agrada a Deus e também vai complicando-nos enquanto seres humanos aqui na Terra. O caminhar nosso aqui já está descrito. Nascemos, né, temos aí um prazo de vida, mas o envelhecer faz parte. Não precisamos ficar preocupados ou em situações difíceis. Temos o livre-arbítrio quanto ao nosso corpo também, né, mas saber
que esse livre-arbítrio, somos livres, e o arbítrio quer dizer com o árbitro. Deus está vendo tudo, sabe de tudo, né? E realmente, né, foi essa consequência aí que houve, né, através do pecado ali, Adão e Eva passaram a conhecer, porque eles passaram e já conheciam bem, né, e também passaram a conhecer o mal, né? O ser humano continua dotado de livre-arbítrio, somos responsáveis pelo uso do nosso corpo, para o bem ou para o mal, né? Devemos estar atentos a isso, né? Porque lá na revelação haverá aqueles que esperarem no Senhor, né? Sempre assim, essa situação a qual lemos aqui. Não haverá mais pranto, mais choro, nem dor, mais nada. Seremos perfeitos. Desde como, da mesma forma como Deus criou o homem lá. E para chegar até lá, meu irmão, devemos estar atentos a tudo que Deus tem falado a mim e a você, para lembrarmos do Criador na nossa mocidade. E hoje, perseverarmos firmes e fortes, sabendo que é um processo normal estarmos aí envelhecendo, né? Que Deus sabe de todas as coisas, Ele é perfeito. Então a mensagem que Deus tem a mim e a você hoje: buscar a Deus em todo o tempo, saber quais são as nossas necessidades, né? Não exagerarmos, cuidarmos do nosso corpo de forma tranquila, sem exageros, porque essa degradação do corpo humano, vamos dizer assim, né, está tendo o caminho à volta ao pó, e o espírito volta a Deus que nos deu, né? Então isso é certo. Deus nos ama e está nos ensinando a estarmos lembrando do Criador em todo o tempo e saber que o processo, como ser humano aqui, está nas mãos do Senhor. Somos livres, porém não podemos perder essa oportunidade que Ele nos dá de termos a vida eterna com Ele. Amém? Que Ele nos abençoe em nome de Jesus. Aleluia. É o tempo de cegar e tu sem vacilar declaraste sem temor, não posso trabalhar. Vem enquanto Cristo Mestre está a te chamar. Jovem, jovem, ou vem trabalhar. Vem e vê os campos brancos já estão aguardando braços que os cegarão. Jovem, desperta e faz-te pronto e alerta, queira logo responder. Eis-me aqui, Senhor. Olha que a seara bem madura está, que colheita gloriosa não será. Jovem, desperta e faz-te pronto e alerta, um poucos dias são que restam para o segador. As gazelas que recolhem joias de esplendor brilharão na tua coroa e darão fulgor. Busca logo esta joia, Deus é o premiador. Jovem, jovem, entra no labor. Vem e vê os campos brancos já estão aguardando braços que o cegarão. Jovem, desperta e faz-te pronto e alerta, queiras logo responder. Eis-me aqui, Senhor. Olha que a seara bem madura está, que colheita gloriosa não será. Jovem, desperta e faz-te pronto e alerta, poucos dias são que restam para o segador. Amanhã já vai passando, não mais voltará. Da colheita o tempo brevemente findará, e perante o teu Senhor vazio te acharás. Jovem, jovem, obedece já. Vem e vê os campos brancos já estão aguardando os braços que o cegarão. Jovem, desperta e faz-te pronto e alerta, queira logo responder. Eis-me aqui, Senhor. Olha que a seara bem madura está, que colheita gloriosa não será. Jovem, desperta e faz-te pronto e alerta, poucos dias são que restam para o segador.
novo caminhar. Muito bem, graças a Deus, né? Aí está a mensagem de Deus desta noite, palavra santa, palavra poderosa, né? E o louvor não menos aprazível, não menos acolhedor, né? Não menos edificante, que Deus possa unir mensagem e louvor e trazer para o nosso coração aquilo que Ele quer que nós venhamos a seguir, que venhamos a aprender nesta noite, né? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aí, amados, chegando nas proximidades aí do final do nosso programa. Eu quero, antes da oração, mandar nossa saudação para a nossa irmã Rosana Ulian, que está nos acompanhando lá na cidade de Sabino. Um abraço para nossa irmã Rosana e um abraço para todos os nossos irmãos aí nessa bonita cidade, nessa aprazível cidade, né, de Sabino. Também a nossa irmã Silvia Della Costa, né, demorou, mas apareceu, irmão Marcos. Aí a Silvia Della Costa, o esposo Carlinhos, né, depois de tanto tempo voltando conosco. Um abraço, né, graças a Deus. Um abraço, irmã Silvia, Deus abençoe o esposo Carlinhos, pessoas que a gente, como a gente sempre diz, né, pessoas que a gente sempre ama, verdadeiros irmãos em nossa vida. A irmã Silvia mandando um abraço aqui para irmã Silvia, minha esposa, mandando um abraço para a irmã Silvia Della Costa, né? As duas chamam Silvia, né? Então, a Silvia Murgia mandando um abraço para Silvia Della Costa, né? O Carlinhos também recebendo o nosso abraço, um abraço de toda a minha casa e de toda a minha família. A minha irmã Marina também participando com a gente, né? Um abraço, Marina, Deus abençoe você, o esposo João. Vamos orar por ele, vamos orar pela Juliana, pela Suzana e por toda a sua família, tá? Para que Deus possa restaurar, abençoar, transformar, mudar o que tiver que mudar, para que Deus possa fazer aquela mudança necessária para que todos possamos estar sempre aí servindo ao nosso Deus, né? Quem mais está com a gente, né? Valdir Júnior, já falamos, né? Nosso irmão Valdir Júnior, que vai receber a nossa oração agora, porque ele está enfermo, passando por procedimentos médicos, passando por exames, vamos estar orando por ele, né? Nosso irmão João Serdã, a Elizabeth Oliveira Silva, também participando conosco, né? Nosso irmão pastor Ricardo Murgia, a mamãe do irmão Marcos, a irmã Ivone, a nossa irmã Maria Grace, a nossa irmã Ivone Boaventura, também participando com a gente, né? Um abraço também para ela, vamos orar por ela, pelo esposo Kim e por toda a família. A nossa irmã Benedita Tosti, o pastor, ou presbítero, melhor dizendo, André Fantini, ele que vai estar com a gente amanhã, pregando a palavra de Deus, né? A nossa irmã Cleide Maria, lá em Sete Lagoas, Minas, né? Um abraço para ela e as nossas orações para ela, para a família e para toda a família da Igreja Nova Visão Missionária, dirigida e pastoreada pelo meu amigo, né? Servo de Deus, pastor Ciro Alves, né? E ela mandando para nós aqui o nome do programa que nós havíamos dito que nós não lembrávamos, né? É Momento Missionário. Todos os dias, das 7 às 9 da manhã, simplesmente, irmãos, espetacular. Vale a pena, um programa edificante, um programa num horário que a gente está isento, né, de qualquer outra conversa, estamos aí isento de qualquer outro diálogo com outras pessoas, estamos com o coração livre, aberto e começando a receber as primeiras palavras vindas do céu, né, através do pastor Ciro Alves. Então,
Se você puder, acompanhe a Rádio Net Boas Novas. Você pode localizar pelo site e também você pode localizar a emissora através do aplicativo gratuito Rádiosnet. E você vai estar acompanhando o programa Momento Missionário com o pastor Ciro Alves, como eu disse, simplesmente maravilhoso e vale a pena. Então, a nossa irmã Cleide, a todos os irmãos aí da Igreja Nova Visão Missionária, ao pastor Ciro, o nosso abraço, o nosso carinho em nome de Jesus. A nossa irmã Tereza Trevisan, vamos estar orando por ela e pela família. Nosso irmão João Serdã, vamos orar também por ela, aliás, por ele, pela família. E pelo meu irmão, o irmão Marcos, meu irmão pastor Murgia, lá em Barra Bonita, que hoje está completando mais um aniversário. Que Deus abençoe a todos, né? Vamos orar também pelo irmão Marcos, oração por mim. Oração pela irmã Angélica, esposa do irmão Marcos. Também vamos orar pela minha casa, né? Minha esposa Silvia, o meu filho Mateus, minha filha Caroline e também o meu filho Daniel. E toda a minha parentela, a parentela do irmão Marcos, todos os parentes da irmã Silvia, meus cunhados, né? Enfim, que Deus possa abençoar toda a nossa família, que Deus abençoe a nossa cidade, que Deus abençoe o nosso estado, que Deus abençoe o nosso país, que Deus abençoe todo este planeta para que haja paz, para que haja transformação, para que haja uma mudança, para que haja realmente paz no coração dos homens, para poderem ser chamados de pacificadores, porque deles é o reino do céu. Amém? Graças a Deus. Então, amados, vamos aí nos aproximando então da oração da fé. Vamos orar com o irmão Marcos e ter a certeza de que a misericórdia do nosso Pai vai estar se renovando em nossa vida. Programa Um Novo Caminhar, momento da oração da fé. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. É momento de oração. Mesmo quando a noite parecer estar mais escura, fazendo transparecer a tristeza da sua alma, lembre-se que um amigo zela por você. Ele é o seu amigo nos dias e nas noites. Por isso, vamos agora elevar o nosso pensamento aos céus. É momento de oração. Aí de cura, né, de transformação, né, ação de graças pelo aniversário, como do nosso pastor ali, né, o pastor Murgia, é uma bênção, né, em nossas vidas, né, então que Deus faça a tua vontade, né, a vontade dele, conforme a nossa necessidade, em todos os pedidos, mas entramos em concordância que ele é poderoso para fazer, né, o que lhe apraz. E para Deus nada é impossível, então oramos com sinceridade para esse Deus maravilhoso que está nos ouvindo neste momento, amém? Vamos orar. Senhor Deus, agradecemos porque o Senhor tem nos buscado, tem nos orientado, a cada dia mais estarmos atentos à Tua palavra, Senhor. Nos ensina, Deus, cada dia mais, para podermos sermos verdadeiros e sinceros para contigo. Entendermos este processo, Senhor Jesus, que temos no nosso corpo aqui na terra, sabendo que o Senhor tem nos proposto, Deus, a vida eterna, a salvação, Pai. Então que busquemos cada dia mais a Tua face para aprendermos do Senhor e em cada dia, Deus, sermos gratos ao Senhor. Seja feita a Tua vontade conforme a nossa necessidade em todas as áreas de nossas vidas, Deus. Os pedidos aqui citados, Pai, sejam pelo Senhor agora ouvidos, sabemos que o Senhor está nos ouvindo. E fazendo assim, Senhor, a Tua vontade prevalecer.
Estejamos atentos à Tua palavra para aprendermos dela, Senhor. Seja o Teu querer e agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Glórias ao Senhor. Aleluia. Muito bem, graças a Deus, né? A oração da fé, a oração que cura, liberta, transforma, salva vidas. Acredite, a mão de Deus está estendida para nos abençoar. Noite de bênção, noite de vitória, noite de conquista, noite de salvação. Aonde você estiver, em qualquer parte do Brasil, em qualquer parte deste mundo, né? Que Deus possa abençoar você e que hoje você possa receber Jesus na sua vida, você deixar Jesus trabalhar, Jesus operar. Jesus está voltando e quer formar a sua igreja e você faz parte deste ministério, este ministério tão glorioso que é o ministério do arrebatamento da igreja. Aceite Jesus, viva Jesus, creia em Jesus e a misericórdia do Pai vai estar reinando na sua vida e no seu coração. Amém? Graças a Deus. Muito bem, amados, vamos aí então colocando um ponto final na programação de hoje, agradecendo primeiramente ao nosso Deus pela rica oportunidade que Ele nos concedeu, né? De estarmos aqui falando do Teu amor, fazendo a Tua obra. Ao nosso Pai, o nosso eterno e contínuo agradecimento. E queremos também muitíssimo agradecer você, irmão e irmã, que está nos ouvindo, você que abriu as portas da sua casa para que a gente pudesse entrar e com você e sua família compartilhar esses minutos com a palavra de Deus. Muito obrigado, que Deus te abençoe, que Deus te recompense e que a graça do nosso Pai possa de verdade estar com todos vocês, é o que nós, família Novo Caminhar, desejamos para a glória do nosso Deus. Amém? Graças a Deus. Irmão Marcos, chegamos ao final, as suas despedidas, meu amigo. Graças a Deus, ficamos com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus, que Ele realmente sabe o que é bom para nós. Graças a Deus. Amados, quem despede de vocês, teu irmão em Cristo, Dalmo José, formulando mais uma vez o nosso costumeiro convite para que você possa estar conosco amanhã, a partir das 20h30, quando nós vamos estar retornando com mais uma programação, Um Novo Caminhar. Que Deus abençoe. Muito obrigado por você participar conosco, por você compartilhar da nossa programação, por você interagir com a gente. E amanhã a gente retorna e, com certeza, junto com você e com sua família, para mais uma vez darmos glória àquele que vive e reina por todo sempre. Deus abençoe e que a graça e a paz do nosso Pai estejam com todos vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor Bauru, a paz do Senhor São Paulo, a paz do Senhor Brasil. E lembrem-se, viva o dia de hoje como se Cristo voltasse agora.
Você acabou de ouvir o programa Um Novo Caminhar. Obrigado pela sua audiência e até a nossa próxima edição, na paz do Senhor.